E nós iniciamos mais um episódio do Fixcast, o podcast exclusivo do Grupo Fix, aqui das amplas, modernas instalações do Estúdio Fix. E sempre nós trazemos aqui convidados interessantes, com histórias maravilhosas, né? Mentes brilhantes. E hoje não vai ser diferente, porque o papo aqui vai ser muito interessante. Sabe por quê? Nós estamos recebendo ele, que é consultor financeiro, contador, conhecedor de filmes e vinhos, uma pessoa que conhece diversos países, gosta de viajar, atua muito bem no mercado financeiro, é CEO da Incorpore One, já foi professor e vai falar com a gente sobre um tema muito interessante. Vamos falar sobre mercado financeiro, vamos falar um pouquinho sobre reforma tributária também. Nós temos o prazer de receber Luiz Zocante. Luiz, é um prazer tê-lo conosco neste episódio aqui do Fixcast, uma pessoa de vasto saber, né, vasto conhecimento, e a gente vai bater um papo muito descontraído aqui para trazer um pouco mais da sua trajetória, da sua história, né, sobre a área que você atua para os nossos seguidores do YouTube e também do Spotify. Legal. Muito obrigado, Ricardo, pelas palavras. Um pouco disso tudo aí, não sei se tudo, mas um pouco disso tudo se fez no meu caminho e isso demonstra que eu já estou com uma certa idade, né, para poder ter feito tudo isso aí. Né? Mas tem muito pela frente. E a experiência, realmente, ela é uma coisa muito importante que você vai angariando durante o trajeto da sua vida, né? Mas obrigado, é um prazer estar aqui na Fix Invest e no Fixcast. Ô Luiz, a gente sempre inicia falando sobre o início, né, do nosso entrevistado aqui, dentro da área que atua. Você já passou por algumas empresas de Paranavaí, né, hoje está morando em Maringá, mas trabalha em Paranavaí. Você é aqui de Paranavaí, não é isso? Sim, sou nascido em Paranavaí, a minha família, a maior parte dela é de Paranavaí. E é isso, eu trabalhei nas maiores empresas de Paranavaí. Sim. Fui professor universitário na atual Unespar e também fui na Unipar. Na Unipar foi por um período mais curto, onde eu depois não consegui mais ajustar tudo, né? E depois de algum tempo, eu também viajava muito, até pelo trabalho, me ausentava sempre de Paranavaí, depois vivi algum tempo fora, mas sempre voltando para cá por conta de negócios, né? E atualmente moro em Maringá, em virtude até que Maringá para mim foi privilegiado, fui privilegiado em estar lá porque teve uma época que eu viajei muito fazendo meus trabalhos de consultoria, algumas palestras fora, e isso o aeroporto me atendia muito bem, mas eu espero em breve até estar residindo aqui em Paranavaí novamente também, já que eu estou bem comprometido com a cidade e com o meu trabalho atual. Com certeza. E eu esqueci de falar também, além de todas as qualidades e o currículo extenso do Luiz, ele também é empresário, né? Empresário, também é proprietário da Mana Sports, né? Sim. Onde atua com grandes marcas também ali na Getúlio Vargas, em Paranavaí. Nós vamos falar um pouquinho de tudo aqui. Ô Luiz, me fala uma coisa, como é que começou a sua trajetória no mercado financeiro? Porque assim, não é usual hoje se conversar, hoje até um pouco mais um tempo atrás não era muito usual se falar de mercado financeiro, de investimento, de números. Como é que você pendeu para essa área do mercado financeiro? Legal. Bom, o início da minha carreira, a minha primeira graduação foi como contador, e eu tive aí também um momento muito legal que uma empresa me chamou para ser o contador dela assim que eu me formei, assim que eu me graduei. Em pouco tempo, e eu já havia lido muito sobre isso, em pouco tempo, a contabilidade ela te dá uma base tão sólida de finanças, né? Tanto que existe eu cheguei a fazer alguns cursos de contabilidade e finanças, e por ter a contabilidade como essência, e eu aprendi muito com ela, e lá eu percebi que eu tinha ali as informações todas que uma empresa necessita. E eu iniciei exatamente como contador, mas logo, como a empresa ainda era de médio porte, crescendo, eu fui conhecendo os outros departamentos da empresa, e a empresa crescendo, precisava de mais gente, e fui assumindo outros setores da empresa, de gestão, mas principalmente de finanças. Então, minha carreira começou como finanças empresariais.
Certo. Quando eu migrei para uma empresa maior e outra, e assim sucessivamente, sempre contando com o apoio das pessoas que trabalharam comigo, que tive o prazer de trabalhar com pessoas incríveis, que são meus amigos até hoje. Isso foi muito legal, foram me dando oportunidades. E claro, eu busquei essas oportunidades, eu corri atrás, fui aprender, e eu sempre tinha um desafio de aprender cada vez mais. Então, de finanças empresariais, que eu me especializei, eu não vamos falar muito de ano, mas faz um tempo. Alguns dias atrás. Alguns dias atrás, eu fiz um curso que mudou minha vida, que é um MBA executivo. Foi um MBA Gestão Empresarial, foi o primeiro MBA da UEM. Então já faz um tempinho, teve que fazer uma prova e eu consegui passar nos testes, e foi um curso que mudou minha vida. Porque ali eu conheci pessoas de vários pontos do Brasil que vieram ministrar esse curso, e pude aprender mais ainda sobre gestão, e sempre me aprofundando em finanças. A partir do momento que eu comecei a trabalhar numa empresa maior, além da empresa, também os acionistas da empresa começaram a me buscar para tomar informações sobre investimentos financeiros. Certo. Inclusive em mercado futuro, coisa que eu já utilizava também na empresa. Ora, mas se a empresa faz, a pessoa física não pode fazer também e tal. Então, eu comecei a buscar isso. Então, como eu sempre fui muito curioso e querendo sempre crescer e aprender, né, o gás era muito grande, ainda é, o gás é grande, eu comecei a me especializar e entender mais operações financeiras, tanto para as empresas quanto para as pessoas físicas. A partir do momento que eu consegui ter um capital e que, coisa de 20 anos atrás, eu imagino, esse segmento de investimentos, eram poucos brasileiros que se importavam em investir. Investimento era para gente grande, com recursos também de grande monta. E hoje não. Hoje, a partir de R$1, você já pode investir, como dizem algumas propagandas que a gente vê por aí. E eu fui também começar a criar a minha carteira de investimentos. Eu lembro a minha primeira carteira de ações, e eu trabalhava com as ações também de alguns empresários que trabalhava com eles, e isso tudo foi me levando a procurar me especializar cada vez mais. E volto a dizer, a base que eu tive de contabilidade, depois de gestão, por ter feito tanto a minha graduação e depois também o MBA, que foi uma pós-graduação, né, deu essa, digamos, estruturada no meu caminho a ponto de eu começar a entender muitos processos e buscar me aprimorar, então, entendendo cada vez mais, com mais profundidade, os movimentos financeiros, de bolsa, de mercado de dívida privada, mercado de futuros, né, commodities. Então, foi dessa forma que foi acontecendo. É como se eu entrei naquele trilho, naquele túnel, e ele foi me absorvendo, e estou muito feliz. E aí você vai abrindo o leque, trazendo bagagem, vai... Cara, você falou um negócio interessante aí, porque assim, quando a gente... tem alguns segmentos, né, que os profissionais atuam, que não é para qualquer pessoa, né, vamos citar, por exemplo, um advogado. Ele tem que colocar na cabeça, a partir do momento que ele decide atuar no ramo do direito, ele não pode nunca mais parar de estudar. O segmento financeiro é a mesma coisa, porque o mercado financeiro ele é volátil, ele surge coisas novas todos os dias, e o profissional que atua nesse mercado tem que estar sempre antenado para buscar soluções para as empresas que ele trabalha ou para si próprio. Então, assim, é algo muito rápido, muda muito rápido, né, Luiz? Então, esse gás que você falou que tem ainda muito, se deve a isso, né? A mudança, todo dia você acorda pela manhã, tem uma novidade dentro do mercado. Você se depara com isso ou não? Sim, os desafios são diários. Em qualquer profissão, em qualquer talento que você se disponha a atuar, e é importante entender isso também, né? Eu acho que eu tenho... não é talento no sentido só artístico, como a parábola dos talentos que está lá na Bíblia, né? Certo. Todos nós temos os nossos, mas você cria ele também. Eu percebi que gestão de empresas era uma coisa que eu gostava muito. E gerir recursos foi um aprimoramento. E gerir recursos de terceiros também mais um aprimoramento. Mas para manter isso, é importantíssimo me manter atualizado, tanto a nível de conhecimento teórico, quanto a nível também de entender as práticas que estão ocorrendo no mercado. O mercado empírico mesmo. Então, eu fui criando amizades
com amigos de grandes bancos, de grandes corretoras, de forma que hoje, quando eu começo a perceber um movimento diferente e eu sou atraído a ele por um cliente, por um amigo, por alguém que quer trocar uma ideia sobre isso, eu sei exatamente, quando eu não entendo ainda profundamente, onde buscar, com contatos com essas pessoas que rapidamente me põem atualizado. Agora, leitura, jornais, podcasts, informações periódicas que as grandes empresas lançam e principalmente um olhar atento aos canais que, tanto hoje no Instagram, quanto Facebook, quanto na própria rede de notícias, é importantíssimo. Você tem que estar atualizado tanto aos movimentos de ordem tributária, de ordem fiscal, de maneira geral, os movimentos de economia, de mercado e principalmente de negócios, porque, na verdade, tudo isso está muito relacionado. E eu aprendi a ser um generalista. Foi assim que eu construí minha carreira. E não ter um foco exatamente só num ponto, mas sim tentar tratar, claro, dentro de um ambiente como gestão e finanças. Também, se eu extrapolar muito, aí a coisa começa a fugir da mão. Então, o vinho e os filmes já é lazer. Lazer. Agora, me fala uma coisa. O profissional do mercado financeiro, ele tem que, além de entender, ele tem que ter aquele feeling. Vamos fazer uma comparação esdrúxula aqui. Eu saio ali para fora, eu olho assim, para lá, umas nuvens pretas, eu falo, cara, acho que vai chover. Você consegue, com o teu conhecimento, teu feeling assim, perceber uma mudança no mercado? Ah, isso aqui vai... Você já consegue? Tem que conseguir, né? Tem, pela experiência você consegue, nem sempre você acerta totalmente. Nem sempre chove também, né? Nem sempre chove. Você falou de uma comparação incrível. Uma vez eu li um artigo na Folha de São Paulo, quando ainda era em papel, né? E eu lia muito sobre economia. Fui apaixonado desde sempre por economia. Tive um professor de economia no meu curso de MBA que me chamou muita atenção. E ele elogiava muito minhas provas, mas é porque eu me dedicava, porque eu gostava muito. E me dediquei a entender mais profundamente economia e o mercado econômico. E eu li um artigo uma vez que se intitulava assim, Por que choveu? E ele comparava o meteorologista ao economista que faz previsões. Né? E que muitas vezes o economista, eu não sou um economista, mas estudei muito economia, sou um administrador, um gestor, um contador, mas que tem conhecimentos de economia. E ele comparava o meteorologista ao economista exatamente porque o meteorologista prevê conforme está o clima naquele momento e com a capacidade dele de ver mais à frente, mas com equipamentos. Certo. O economista pega cenários e faz previsões. Certo. Aí a comparação era no quê? O meteorologista muitas vezes erra. Não havia possibilidade zero de chuva e choveram 30 milímetros. Certo. Houve uma mudança repentina de ventos vindos do oceano. Exatamente. Então, essa comparação eu achei muito pontual e muito própria, porque o economista ele traça cenários também, com base em algumas situações que estão no mercado e que possam surgir. Agora, de repente, houve uma mudança externa. Digamos, morreu o presidente dos Estados Unidos. Cara, esquece. Muito provavelmente, dependendo do que vai... Eu não quero que ele morra, por favor, mas só para citar de forma mais, talvez, extravagante aí, um acontecimento muito forte no exterior... Uma guerra na Venezuela, no Caribe. Que já todo mundo... Isso já está colocado. E essa situação hoje já está, como dizem os homens aí da área de investimento, já está precificado. Então, as pessoas começam a precificar isso. Olha, isso pode acontecer, então já coloca no preço, já coloca no custo, esse cenário pode acontecer. Por exemplo, ano que vem, temos um ano de eleições. Certo. Existem hoje 2 cenários. De novo, um cenário de extremos. Direita, bem, a coisa realmente bastante dividida, né? E isso é um problema para todo o país. Eu acho que a coisa tinha que ser um pouco menos, qual é a palavra? Lá em cima, muito... extremo mesmo, temos apenas 2 pontas. Sim, polarizada, né? A polarização não é legal, principalmente para a democracia. Certo. Mas, de qualquer forma, é o cenário que se apresenta. E qual é o cenário? De uma mudança radical da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? A esquerda manter-se ou vir à direita? Eu não vou nem te perguntar isso aí. Não, mas é impossível, não dá para saber. Mas, assim, nós já estamos trabalhando com os 2 cenários. Certo. Porque
qualquer um deles pode acontecer no Brasil. Está tão polarizado que está ali 51,49, 50,5, 49,5. Então, nós trabalhamos já com esses dois cenários. E um cenário onde há uma continuidade e um cenário que é uma mudança radical. Qual deles é melhor? Há pessoas que dizem que é uma, pessoas que dizem outro, mas tem que se avaliar o contexto como um todo. Legal. Me fala uma coisa agora. A gente, hoje é claro que os empresários estão mais antenados, mas há algum tempo atrás, e hoje também acontece isso, de empresários se preocupar muito com a empresa, com vendas, com a criatividade, de repente, em posicionar a marca, aquela coisa toda. Mas talvez o cara se preocupa muito com o carvão e esquece dos diamantes, que é a própria finança da empresa. Sim. Por que a educação financeira dos empresários no Brasil, ela não é algo assim que se comenta muito ou não é algo praticada pelos próprios empresários, a grande maioria? Excelente pergunta. Uma vez um irmão de um amigo meu, que mora no Rio de Janeiro, acho que mora até hoje, eu perdi um pouco o contato, me ligou, depois do irmão dele ter assistido um curso meu, num outro segmento, mas eu falei bastante finanças, e ele me pediu para fazer uma consultoria para ele, para organizar as finanças pessoais dele. Olha aí. E eu fiz, inclusive assim, comecei a trabalhar com ele sem qualquer remuneração, achei uma coisa que eu nunca tinha feito, mas já tinha pensado nisso, já tinha falado com muitas pessoas, amigos que me perguntam sobre isso, né? E ele falou exatamente por isso, ele falou, eu preciso de educação financeira. E eu fiz esse trabalho com ele, foi um trabalho bem legal. Um trabalho curto, eu dei uma ajeitada na casa e ele seguiu em frente. Mas o que falta para nós aqui é isso estar no cerne da educação brasileira. Hoje nós já temos algumas escolas, alguns cursos que já implantam a educação financeira, inclusive nos primeiros anos de educação das crianças. Isso é essencial. Que comece de uma forma leve, colocando eles nesse mercado. Porque é tão importante a educação financeira que alguns países, inclusive os mais desenvolvidos, principalmente os países asiáticos hoje, já têm isso na sua grade escolar. É imprescindível, é uma matéria eletiva em algumas escolas, não é exatamente em cursos, de educação financeira. Os Estados Unidos, inclusive, trabalham muito isso hoje. Por quê? Isso, nós sabemos que tudo que começa... todas as questões que nós começamos a nos preparar desde a infância, nós vamos evoluir com ela inserida no nosso pensar, no nosso modo de agir, que a gente chama no nosso agir coletivo. Então, veja, imagina hoje as escolas tendo esse curso, tendo essa ideia e começar a propagar isso gradualmente para as crianças, assim como eles aprendem a ler, assim como eles aprendem a identificar os planetas, começam a identificar os minérios, os pássaros, os seres. Imagina introduzir isso. Eles vão ser excelentes gestores, ainda que só das suas finanças. Certo. Tá? Isso está começando, mas no Brasil de forma ainda muito devagar, né? Muito tímida. E isso é imprescindível. Então nós não estamos com isso inserido na nossa cultura. Havia um pensamento, na minha opinião, de que o empresariado brasileiro lá atrás se preocupava tanto em vender e em fazer a gestão, como você colocou, do marketing, que o finança seria uma consequência. Sim. E não é. Não. Ela faz parte, hoje isso já mudou bastante, mas ela faz parte de um contexto e tão importante quanto vender, ela tem que estar inserida no planejamento global da empresa. Fluxo de caixa, me perdoem alguns empresários, mas alguns empresários não querem ver o fluxo de caixa. Não, isso é trabalho do meu diretor financeiro, do meu gerente financeiro, eu só quero saber o resultado. Mas não, deveriam sim acompanhar. Agora, ele realmente, assim como a venda tem os seus desafios, o finanças tem, porque você faz, como nós acabamos de falar, projeções, e essas projeções mudam, então você tem que ter também nessas projeções o dever de ser mais conservador ou menos conservador e principalmente traçar cenários para que você possa deixar a empresa preparada para o que possa acontecer no futuro. Tá? Agora, vamos voltar um pouquinho e sair um pouco só do contexto das empresas. Importantíssimo que o cidadão consiga ter educação financeira, estudar isso. E hoje tem até podcasts, tem uma autora muito famosa que fez isso nas favelas. Sim. Ela lançou livros, inclusive, a respeito, né? Por quê? Por menor que seja o teu patrimônio ou a sua receita, se ela for bem administrada, você consegue evoluir e chegar onde todo mundo quer chegar, que hoje é imprescindível, investir. Se você não investir, você não cresce. Você tocou num assunto interessante, porque assim, antigamente,
A gente está vendo hoje uma virada de chave no brasileiro no geral, na palavra investimento, tá? E eu te falo isso porque antigamente, o que as pessoas procuravam fazer? Trabalhavam, sobrava lá um dinheiro, aí eu vou guardar dinheiro. Ah, aquele cara está guardando dinheiro. Guardando. Está guardando. Ah, não, sobrou aqui R$1.000 do meu salário, vou guardar. Quer dizer, o não gastar. Para essa pessoa já era um investimento não gastar. E essa virada de chave, ela está transformando essa situação do não gastar em fazer com que o dinheiro trabalhe também, trazendo a renda daquele dinheiro guardado. Isso está começando a acontecer de forma gradativa. Na sua opinião, antigamente as pessoas não faziam isso porque não tinham a informação ou porque não tinha opções, era só a poupança ali, debaixo do colchão, no cofre? Você também está notando essa mudança de comportamento dentro do... Vamos voltar um pouquinho. Os Estados Unidos estão bem mais adiantados que nós sobre isso. Sim. Porque eles começaram a ter educação financeira. O mercado, eu não vou falar de números aqui, porque às vezes eu vou errar alguma coisa, é muito número. São muitos números. Mas o mercado de bolsa nos Estados Unidos, ele é gigante. O número de pessoas que investem. No Brasil, não vou lembrar o de bolsa, mas há alguns anos atrás, eu sempre gostei do mercado de fundos imobiliários. Eu preferi um fundo imobiliário do que a ação na bolsa propriamente dita, por ter menos volatilidade e tal. Mas há pelo menos 3 anos atrás, posso estar enganado, entre 3 ou 4 anos, talvez até menos, nós tínhamos apenas 1 milhão de investidores no mercado de fundos imobiliários, que é aquele que você, em vez de comprar um prédio, ou um barracão, ou um hotel, você compra lá um pedacinho do hotel, através de um fundo, né, que é dono daquele hotel, e passa a ter uma remuneração decorrente do aluguel, deduzidos os custos ali. Tá? Uma coisa muito legal para se começar. Tem uma certa volatilidade, tem um pouco menos de liquidez do que as ações, mas você sofre menos, principalmente se você não tiver tempo de acompanhar. Mas é isso, esse mercado nos Estados Unidos, imagina, lá na década de 30, quando tivemos a Grande Depressão Americana, a maioria das pessoas tiveram um break, né, quebraram, em virtude de que estavam investindo fortemente em bolsas, em títulos. Certo. Imagina, década de 30. Década de 30, acho que nem na poupança, o pessoal colocava, era no colchão. Não, era debaixo da... E você colocou bem, não era investir, era... Nem poupar, era guardar. Guardar dinheiro. É o saving, né? Saving quer dizer exatamente ter a sua segurança, né? Mas hoje não, hoje nós mudamos esse contexto, isso está inserido. Claro que o grande progresso das empresas que surgiram, vamos colocar aí as grandes hoje corretoras, como aqui também a Fix está surgindo, claro, né? O Fix Invest. Então, esse mercado cresceu muito porque abriu o leque. Essas empresas foram buscar lá no varejo, porque antes elas atuavam no atacado, eram para grandes investidores. E isso veio com o XP, com o BTG, com a Fininvest, com a Flick Invest. A Fininvest foi uma financeira. E algumas outras que eu conheci na minha carreira, algumas que já foram até absorvidas por outras, né? Mas veja aqui, o pessoal da Flix Invest atende hoje pessoas do varejo que antes nem imaginavam que pudesse ter acesso a papéis, a investimentos que hoje estão aqui à disposição. E que isso acabou virando uma coisa muito, digamos assim, acessível. Mas ainda, a camada da população, o percentual da população que faz isso ainda é muito, muito pequeno. Mesmo os que têm dinheiro. Tanto que nós vemos aí, agora reduziu bastante, esse é um dos problemas com o crédito imobiliário também, os valores depositados em cadernetas de poupança, né, que tem hoje um dos piores rendimentos. Mas ele dá segurança para o investidor, ele não tem imposto de renda, é fácil, eu vou lá, vejo o meu extratinho, já entende, conservador. Mas você vê, nós temos um volume de recursos de trilhões ainda depositados em caderneta de poupança. Então, veja como é que o investidor pensa. Mas esse mercado está mudando gradualmente. E hoje acho que uma palavra, para ser um pouco mais objetivo, que está mudando isso, chama-se renda passiva. Sim. As pessoas imaginam hoje que ela tenha uma renda decorrente do seu trabalho, mas que ela possa
Eu estava falando isso sobre educação financeira recentemente com um colega. Se você não está tendo sobras para poder investir, você vai ter que buscar uma forma de ter mais receita. E a hora que você conseguir mais receita, você vai pegar aquela sobra da receita e investir, e não mais poupar apenas, de forma que você possa ter uma renda passiva para que a tua receita aumente cada vez mais e cada vez mais vai lhe sobrando, para que você possa, no futuro, ou ter renda passiva ou usar esses recursos para uma viagem, para comprar um imóvel, para comprar um veículo. Sempre pensando que quando você toma essa decisão, não pode ser com 100% do seu capital. Claro. Você tem que ter a reserva e principalmente a renda passiva. Ainda que ela seja mínima, no decorrer do tempo, você trabalhar para ela ir aumentando gradativamente. Deixa eu te perguntar uma coisa. O mercado financeiro ele é muito instável, né? Sim. Hoje está de um jeito. Eu costumo dizer que você sai daqui, você olha para cima, o céu está de um jeito e daqui a pouco as nuvens estão de outro. É a mesma coisa no mercado financeiro. Porque choveu, né? Citei agora há pouco o artigo. Que conselho que você dá para as pessoas aí que estão atuando nesse segmento para lidar com a instabilidade do mercado, Luiz? É sabedoria, é ler, estar informado? Pergunta de $1 milhão, né? Então. Eu atuei no mercado de câmbio, trabalhei em empresas exportadoras e a empresa, vendo ali o meu potencial, a minha vontade de aprender muito, eu fui falar com grandes bancos na época, estava direto em São Paulo, e aprender sobre o mercado financeiro, onde você investe também no mercado financeiro, no mercado cambial, perdão. Sim. Exatamente, com os futuros de dólar e de outras moedas, enfim. E como trabalhei muito com exportação, então nós recebíamos uma exportação, um pagamento em dólares. Se eu não precisasse do recurso imediatamente, eu poderia trabalhar o dia de eu fechar o câmbio para poder receber o maior valor sobre aquele valor em dólares na conversão para reais, por exemplo. Então eu tinha que buscar a melhor cotação do dólar. E tinha um diretor de câmbio de um grande banco, ficou meu amigo na época, ele me disse uma vez: Luiz, no mercado de câmbio, no mercado de investimentos, no mercado financeiro de maneira geral, quando você quer acertar na mosca, você tem que lembrar que isso é um trabalho do mosco. Do mosco. O mosco é que tem que acertar na mosca. Então, quando você estabelece uma meta, ao atingi-la, realize. E esse grande amigo, aí teve um outro amigo, esse foi de um banco, um outro amigo uma vez me deu um livro chamado Os Axiomas de Zurique. Axiomas são verdades incontestáveis, provadas de forma empiricamente, que na prática ocorre e todo mundo aceita. Né? Um breve entendimento do que é um axioma. E esse livro fala dos suíços, onde é um país que é praticamente uma rocha, que na Segunda Guerra Mundial esteve neutro, porque ele não tinha nada, ninguém queria nada de lá. Né? Então os suíços aprenderam a fazer o quê? Relógios, chocolate e administrar recursos, fortunas. Olha só. Tá? Os grandes bancos... Hoje está tudo globalizado, mas vamos imaginar o UBS, suíço, só para ter uma ideia. Então, os suíços eram os grandes gestores de recursos, além de fazer relógios e chocolates. E é um país hoje riquíssimo, com esses recursos. Nesse livro ele falava o seguinte: estabeleça uma meta, e a hora que você atingir a meta, você vai lá e realize ela, que era o princípio da realização, do lucro. Tá? A partir daí você começa a se doutrinar e estar menos sujeito a essas turbulências. Tá, mas se a turbulência me pegar durante a chegada até a meta? Outra questão importantíssima que eu aprendi no mercado é nunca venda na baixa. Porque o que aconteceu em 2008, que nós tivemos que o Lula chamou de marolinha, né? Nós tivemos o problema do subprime americano. Eu estava no meio do furacão, estava numa empresa exportadora, a gente operava muito câmbio e o problema todo foi esse. Nós estávamos com um dólar super baixo, que de repente, em virtude do risco global, todo mundo correu para o dólar e aí o dólar disparou no mundo inteiro. E foi um caos, né? As pessoas ficaram até sem onde morar, enfim, foi uma crise financeira que começou com a quebra do Lehman Brothers. Isso em setembro de 2008, quando chegou em março de 2009, chegou no Brasil e foi um período que demorou para ver uma recuperação. Foi aí que a Sadia acabou sendo incorporada pela Perdigão, que ela estava mais trabalhando no mercado financeiro do que propriamente no frango. Ela deixou de atuar no produto dela e como o mercado, principalmente do dólar, estava dando muito dinheiro essas equalizações, ela acabou
correndo esse risco aí, o que foi um erro. Mas isso é uma história muito longa. Mas veja, então a turbulência ela existe porque ela existe e você precisa tentar adivinhá-la, ou tentar projetá-la, ou ser conservador e imaginar que possa acontecer. Então a melhor maneira de fazer isso é estabelecer metas. Agora, no momento da baixa, que é o que ocorre, né, nós vemos na Bolsa, alguém precisou de um grande recurso e vendeu. Ou veio uma notícia de que determinado segmento está em baixa. Aí o primeiro que chega ali, ele vende pelo melhor preço que ele conseguir naquele momento. Aí depois vem o efeito que nós chamamos o efeito manada, né? Aí vem todos os outros. Opa, se alguém está vendendo, eu nem sei o que está acontecendo, mas eu vou vender também. Sim. Então tem que ter muita acertidão para isso. Tem que entender se não vai ter outra alternativa. A não ser que a pessoa precise do recurso e muitas vezes ela não tem o que fazer mesmo. Mas o ideal é, sempre que ocorrer um processo de instabilidade, é melhor você ficar parado e esperar aquele processo se consumar. Ou se você já atingiu a tua meta, realize-a. Ou se você mesmo assim vê que o momento de instabilidade é prolongado e é um momento de baixa, estabeleça qual a baixa máxima que você consegue segurar. E aí você vai se doutrinando ao mercado. Isso não quer dizer que vai se ganhar sempre e que nunca vai se perder. Mas isso quer dizer que você pode minimizar os efeitos dessas turbulências. Agora, planejamento é essencial. Isso é fácil? Não, se fosse fácil não tinha graça. Podia ser um pouquinho mais fácil. Caramba, que aula! Que aula, hein? Eu acho até que eu fui até bem curto. Tem mais medidas, mas aí nós vamos ficar o resto da noite só falando sobre isso. Agora eu vou ter que fazer uma pergunta de 2 milhões de dólares. Eu já fiz de 1, né? Eu vou fazer a de 2 milhões. Já dá para a gente ter uma ideia, nós estamos finalizando 2025, vem 2026, 27, 28 pela frente aí, já dá para se ter uma ideia das tendências de investimento para os próximos anos? Ou ainda não? Olha, eu vejo com muita serenidade aí que o mercado evoluiu e hoje nós temos uma ampla gama de investimentos. Em qualquer das corretoras, a gente fala muito dos bancos, mas entendam que os bancos são em quem nós investimos ou em outras empresas também de outros setores não financeiros. Os bancos até pela cultura, né? Mas eu digo, eu invisto nele, né? Então as pessoas entendem, eu vou investir, aquele banco é muito bom para me trazer negócio. Certo, tal. Quando você fala em investimento, nós estamos falando da corretora que o banco tem. Né? Nós temos uma corretora que, inclusive, propõe que você invista até em ações de bancos, em papéis de bancos, em papéis do mercado privado e em papéis do setor público também. Né? Então, tudo isso hoje, na minha opinião, para quem opera no mercado e para quem está entendendo e está estudando agora, já está vendo. O mercado hoje oferece uma gama de oportunidades. Então, nós temos renda variável, bolsa, fundos imobiliários, e temos a renda fixa e renda variável, que é onde você investe num produto que ele tem uma taxa, uma parte pré-fixada, uma taxa mínima, e mais uma parte pós-fixada. Por exemplo, eu quero lá IPCA mais 5, CDI mais 2, né? Isso tanto em renda fixa privada, quanto pública também, debêntures de empresas públicas, papéis do governo. Temos aí o Tesouro, não vamos explicar cada um deles, senão vai muito tempo. Então nós temos uma gama de produtos hoje aí, a criatividade financeira do mercado é impressionante. Nós temos, eu operei alguns produtos que na época alguns colegas falavam, meu Deus, como é que você entra nisso, né? Mas é que eu tinha lá uma certa segurança, que eram produtos, por exemplo, que te davam garantia de capital. Então você tinha que ficar um ano investido e você ia apostar fazer arbitragem contra um produto ou outro, mas o banco falava, aposta nisso, mas eu te garanto capital, o máximo que você vai perder é o rendimento do período. Opa, então eu mitiguei meu risco e vou fazer. Então o mercado é muito criativo e eles criam produtos toda hora, né? Que nós chamamos de produtos complexos, produtos estruturados. Os bancos chamam muito de departamento de produtos estruturados. Então hoje o banco pega aí ele vai no mercado e precisa captar dinheiro, e precisa rodar e precisa levar investidor opções. Então ele pega lá, você aposta, pega um exemplo aqui bem claro, pega 5 empresas americanas que estão na bolsa e vai fazer uma aposta que nenhuma delas possa ultrapassar num período de um ano a 10% de alta e nenhuma pode ultrapassar a 10% de baixa. Se você der até 10% de alta ou 10% de baixa, você ganha X%. Se não der nada, o teu capital está
está seguro? Cara, é uma operação muito complexa para quem não está no mercado. Por que o banco faz isso? Porque ele precisa rodar, porque ele precisa vender dinheiro, vender papel. Claro. Se nós fôssemos realizar todos os papéis que existem no mundo hoje, não haveria dinheiro que pagasse isso. Vocês sabem disso, desde que o ouro deixou de ser lastro. Né? Mas, enfim, então o mercado é muito criativo. Então se criam esses produtos toda hora. Tá? Os mais comuns, renda fixa, que é você comprar um papel, uma debênture, um produto de uma empresa privada, isso tem um risco, você tem que analisar muito a empresa. Tem os CDBs dos bancos, que os grandes bancos dão uma certa segurança maior. Temos os títulos do governo, que a princípio são os mais seguros, mas hoje tem muita volatilidade, porque você compra título para 2035, 2040, certo. E esses títulos vão variando. Ele promete pagar uma taxa, mas o preço deles varia muito quando ele está na mão dos investidores. Então você vê quanta criatividade, quanto produto tem aí, além da famosinha caderneta de poupança, que era o que existia lá atrás, né? Mas hoje eu vejo como uma coisa que está surgindo, é muito recente, muito ainda, é preciso ter muito cuidado e aprender muito mais sobre ela, mas é uma realidade, que são as moedas digitais. Certo. Tá? Não há dúvida de que o grande produto do momento são as established coins, ou as coins, as digitais coins, né? Então temos aí o BTC, que é o Bitcoin, o mais famoso dele, Ethereum, enfim. Eu comecei a estudar um pouco isso há um ano atrás, depois dei uma parada, porque não tive tempo, e ultimamente eu vendo o crescimento desse mercado, eu comecei a ler um pouco mais sobre isso, inclusive trocar ideia com bancos que já têm hoje ETFs. ETFs são produtos que você... Um ETF é um produto que ele deriva de um outro produto, né? Então eu vou lá, olha, eu não sei como investir direto no Bitcoin. Tá, mas eu tenho um ETF, que é um papel que trabalha para você, os gestores dele, como se fosse um fundo de investimentos. Que o fundo de investimento fica aplicando em várias empresas, até para te dar um rendimento. Então também existe isso hoje lá no mercado digital. E os grandes bancos já estão fazendo isso. Então ele tem lá um fundo que opera uma ou duas ou até 3 moedas digitais. O que é operar? É comprar e vender. É aquela a dinâmica igual de ações. E aí ele é um fundo ativo e que vai te dar lá um rendimento, porque ele vai trabalhar com certo conservadorismo, não dependendo do fundo. Então, já está acessível, até para quem não conhece sobre moeda digital, já estão acessíveis esses papéis hoje. Tá? No Brasil já está, começou no exterior, hoje já tem no Brasil, mas a moeda digital, as operações com moedas digitais são a grande novidade que o mercado está trazendo, nós precisamos estar muito atentos a isso. E essas moedas digitais hoje estão se tornando uma coisa muito forte chamada meios de pagamento. O que falta disso? Isso há uma semana atrás, hoje é terça, então na segunda passada, o Banco Central emitiu uma lei, 14.748, se não me falha a memória, mas são muitos números, que é uma lei regularizando já uma parte do mercado digital. O Banco Central já quer saber quanto que os bancos estão operando em moeda digital, e as corretoras. Tá? Então essa lei saiu, eu não li ela toda ainda, peguei algumas informações básicas, né? Mas o mercado de moedas digitais, o Brasil tentou, nós já temos algumas moedas já, o Trump criou a dele, temos um mercado também de tokens, que é outra, mas deixa para lá um pouquinho, é mais complexo, mas a gente no mercado imobiliário conhece um pouco também disso. Tá? Então assim, o mercado digital é o próximo passo. E eu recomendo que todo mundo comece a ficar atento sobre isso. Eu vejo muitas pessoas fazendo cursos de inteligência artificial, estão certíssimas, que é outra tendência, não do mercado financeiro. Tá? Mas é uma tendência, você vai ter que trabalhar com a inteligência artificial. Você acha que lá na frente vai se unir? De repente você perguntar para o IA assim, ó, eu tenho 10 mil reais, onde que eu invisto? Cara, Ricardo, cara, hoje eu já vi assim, na minha frente, pessoal operar trade, né, que é o compra e vende aí, né? Não, com robôs. Eu ia chegar. Sabe os robozinhos que ficam ali? Já era um tipo de inteligência artificial ainda limitada, né? Mas os robozinhos que ficavam trabalhando ali, mas ele trabalhava assim, você estabelecia algumas metas e alguns parâmetros e ele fazia para você. Por quê? Para poder ter velocidade, tá? A IA vai fazer isso sem você estabelecer nada. Ela mesma vai estudar um mercado e vai fazer isso para você. Nós vamos chegar a isso. Ainda não sei qual é o momento, porque o que já está acontecendo com a IA, de criar inclusive fórmulas medicinais, então, isso já está. Né? Então, ele vai chegar nos investimentos também. Tá? Eu até quero fazer um complemento assim
porque a gente não sabe onde isso aí vai terminar, né? Mas a gente está acompanhando e agradece por estar vendo essa evolução tão rápida, né, das inteligências artificiais. Inclusive, nós já vamos falar da questão tributária também, né, da reforma tributária, vamos dar uma passada aqui. Mas assim, uma inteligência artificial, eu estava lendo algo sobre, aplicada à questão tributária, que essa inteligência ela faz cálculos que, através de decisões pacificadas dentro do segmento tributário, traz uma compensação para as empresas que 500 contadores juntos não conseguem fazer em um ano. Essa inteligência artificial ela traz essas pequenas deduções em forma de devolução em poucas horas. Você já ouviu falar disso? Já. Eu perguntei até para um colega, ele não é tributarista, mas é contador, não é advogado, é contador. Eu falei, você deve conhecê-lo, né? Uhum. E ele me falou, eu estou fazendo um curso de inteligência artificial, começando a aprender aquelas coisinhas. Ele falou, porque o mercado está muito rápido, tá muito rápido quanto a isso. Isso vai acontecer a todo momento. O grau o tamanho disso, quanto isso vai substituir-nos, ainda é imensurável, na minha opinião. Mas está acontecendo muito rápido. Porém, eu vejo que, em qualquer situações como essas, o ser humano ainda tem que estar ali. Uhum. Não acredito que é uma ferramenta que ainda nos substitua, mas é uma ferramenta que eu preciso conhecer ela para poder usá-la. Para auxiliar, né? Eu digo, para ela te auxiliar, para você ainda estar à frente dela. Já ouvi pessoas dizer, olha, isso é questão de tempo, nós vamos ser dominados por isso, mas eu acho que é um tempo bem longo. Mas está aí o nosso papel, ser humano, é de dominar a tecnologia, entendê-la e entender, inclusive, a velocidade dela e fazê-la trabalhar para nós. Porque se nós perdermos a mão também, daqui a pouco eu passo a não entender o que ela está fazendo e isso é muito complicado. Aqui acaba o efeito também, você não entender. Exatamente. Né? Se você não entender daquilo que a inteligência artificial está te comunicando, está te transmitindo, fica algo assim estranho. Eu vou citar um exemplo. Esses dias eu pedi para uma IA jurídica me passar um modelo de uma petição. Perfeito. Qualificação, fatos do direito, pedido. Porém, as jurisprudências estavam todas inconsistentes e o número das leis diferente daquilo que teria que ser aplicado naqueles fatos. Né? Entendi. Então, se o profissional não tiver conhecimento daquilo que ele recebe de uma inteligência artificial, ele vai fazer cagada. Ele vai se prejudicar. E aí é onde você falou que o ser humano sempre vai estar à frente, aproveitando aquilo e filtrando aquilo que a inteligência artificial passa para poder operar e talvez facilitar um pouco o trabalho. Né? E vou dizer uma palavra corajosa, porque quando se fala em tecnologia, as pessoas não gostam muito. E até ilimitando ela. Sim. Não é limitando. Até onde eu quero. Até aqui eu domino. Aham. Então eu quero até aqui. A partir do momento que eu vou dominando cada vez mais, aí eu vou abrindo mais isso. Às vezes a gente se perde nisso. Você falou de petições, já tive a oportunidade de fazer textos, né? Uhum. Já vi pessoas que antes não escreviam e um dia me mandou um texto todo bem escrito. Lindo, né? Nossa, foi você que fez mesmo? Não, você sabe que eu não sou um bom escritor, né? Foi a inteligência artificial. E realmente estava muito bom. Mas, isso que você falou, eu preciso ir lá e checar isso. A jurisprudência, o número de leis. E veja, principalmente no direito, em várias outras ciências, nós temos a parte subjetiva. Sim. E essa parte subjetiva, a IA pode desenvolver, mas ela vai precisar dos parâmetros. Exatamente. Quem vai dar esses parâmetros? O ser humano. Exatamente. Acho, e daqui a pouco ela vai aprender tanto que vai começar também a eliminar talvez isso. Isso deve acontecer. Mas é isso que nós precisamos ter ciência de que temos que estar acompanhando isso muito de perto.
Luiz, você deu uma aula dentro do nosso pequeno espaço de tempo aqui sobre mercado financeiro, né, cara? Que a gente poderia ficar aqui falando mais 2, 3 horas, porque é um tema muito interessante e principalmente aqui para a gente interessa muito, né? Sim, perfeito. Mas vamos trocar um pouquinho de tema, vamos falar um pouquinho sobre reforma tributária, que é um tema bastante atual também, e a gente, claro, que vai dar uma pincelada, porque é algo novo, é algo que está surgindo, né? Sim. Como é que você vê hoje a reforma tributária dentro desse atual cenário econômico do Brasil? Veja, o Brasil é altamente complexo em relação à questão tributária. E isso é um entrave para o país. Né? E essa complexidade e a forma como é tratado no Brasil criou um problema seríssimo chamado guerra fiscal entre os estados, que acaba prejudicando todos, principalmente os estados menos desenvolvidos. Né? Isso é um problema que está sendo atacado. Como que ele está sendo atacado? Achei inteligente. Ocorre a tributação, mas o estado favorecido pela tributação não é mais o produtor, mas sim o consumidor. Porque acontecia, o consumo ele está mais equilibrado no país inteiro, mas a produção está concentrada sul-sudeste. Então isso prejudicava muito os outros estados. Mas aí os estados que produzem falam, tá bom, mas e como eu fico? Não, aqueles outros estados, com essa benesse, isso não é uma coisa de curto prazo. Isso é de médio e longo prazo. Isso não vai acontecer amanhã. Esses outros estados vão acabar receber mais recursos, vão melhorar a cidadania, as pessoas vão consumir mais e vão comprar mais dos estados que produzem. E também esses estados que produzem, muito provavelmente, vão se instalar nesses outros estados para poder tanto ter ali o consumo e também a produção de forma que ele possa garantir essa fatia ali né? Então os estados vão fomentar a produção dos seus próprios estados também. E esses estados começarão a gerar produtos que venham para os estados que hoje mais produzem, invertendo o negócio. Olha como a ideia pode fluir muito bem. Na minha interpretação foi isso que o legislador... Nós temos cabeças pensantes incríveis no Brasil. Né? E as pessoas que estão elaborando tudo isso são pessoas muito inteligentes, pelo que eu pude notar da primeira cerne ali da reforma tributária. Mas ela vai ocorrer de uma forma... Esse é um dos pontos. Outro ponto, antes que eu falar de como ela vai ocorrer, para tentar ser um pouco objetivo, outro ponto importante é exatamente parar... Bom, isso acaba com a guerra fiscal, pelo menos é a ideia, né? Vamos ver como funciona na prática. Mas, por outro lado, também, ele vai tentar tornar isso um pouco menos complexo. Tá? Bem menos complexo. Porque é a ideia do IVA, do Imposto sobre Valor Agregado. Ou seja, eu estive nos Estados Unidos e lá qualquer produto ou serviço, por menor que seja, naquele cupomzinho que você recebe já tem ali o valor do produto, que é o que você viu ali na tabela ou no cardápio, enfim, e logo depois o imposto e o valor final que você vai pagar. Muito, muito claro ali. Tá? Coisa que os brasileiros ainda não estão acostumados. Nós temos uma lei que diz que nós devemos informar nas notas fiscais o valor dos impostos gerados até ali. Você olha isso? Eu não. Dificilmente eu olho, e olha que eu sou contador também, né? Mas assim, então isso é uma coisa que vai sendo inserida. Mas basicamente a reforma tributária diz o seguinte, nós queremos aplicar o IVA, Imposto sobre Valor Agregado, reduzir esse número gigante de impostos e as suas derivações, né? Tornar, inclusive, a lei menos complexa, porque hoje nós temos impostos e depois tem setores que são atendidos, então eles têm redução de base de cálculo, redução de taxa, isenção, não incidência, tem uma série, você que é advogado conhece bem esses termos, tem uma série de situações, digamos assim, que acabam por tornar tudo isso muito complexo. Isso faz realmente que as empresas, os contadores, os gestores, os financeiros, tenham assim, um trabalho imenso, uma perda, um esforço gigante para poder contornar tudo isso aí. E se simplificarmos todo esse esforço, mas não vai faltar emprego de contador e de advogado? Não, porque nós vamos centrar onde? Na gestão,
a comercialização, que também é um desafio, existem leis muito claras para tudo isso também. Mas é que o esforço tributário, ele muitas vezes é em vão, porque você acaba se deparando depois com, você sabe disso, quantos processos nós temos na justiça de anos discutindo tributos. Né? E com isso o Estado perde, aí o Estado tem que tributar mais porque recolhe-se menos. Aí, no Brasil, até que não, que nosso impostômetro está lá em cima, né? Mas ainda temos uma boa carga de produtos vendidos hoje sem tributação no Brasil. Mas tudo isso, muitas vezes, até sob a proteção da lei. Tá? Então, é isso que eu vejo que a reforma quer mudar. Mas o que ela está fazendo? Está sendo criado a contribuição sobre bens e serviços, que é o imposto federal, e o imposto sobre bens e serviços, que é o imposto estadual. Uma vai substituir o PIS e COFINS e a maioria dos produtos tributados pelo IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, e nos estados vai substituir o ICMS e o ISS. E vai destinar... o CBS e IBS, né? É o CBS e o IBS, Contribuição de Bens e Serviços e Imposto de Bens e Serviços. Agora, depois está criando uma figura aí com o imposto seletivo, que é o imposto do pecado, né? Que o governo vai taxar o cigarro, a bebida, aquilo que pode não ser saudável e tentar proteger a população. Isso é quem comum. fuma e quem bebe vai sofrer um pouquinho. Se prepara. Com certeza. Mas, enfim, agora esse processo... Mesmo assim, olha, eu sou otimista e ao mesmo tempo conservador no meu pensamento quanto à reforma tributária. As empresas ainda não estão preocupadas, deveriam começar a se preocupar. Ah, mas isso vai ser gradual. Ano que vem o CBS e o IBS vai ser 0,1, só para teste, as empresas não vão ser obrigadas a recolher. Olha como é que o Estado está fazendo uma coisa inusitada, ele vai testar o processo. Só que isso já vai gerar uma obrigação acessória para as empresas. Claro. Tá? Então, já existem, e isso está sendo discutido já há um bom tempo, já existem softwares que já estão preparados para isso, as empresas já têm que começar a correr atrás disso, os escritórios de contabilidade, os profissionais, de maneira geral, da área de finanças, de contabilidade, de tributação, já precisam começar a correr sobre isso, que isso é um desafio. Isso pode sim influenciar muito no fluxo de caixa da empresa, na operação da empresa, claro. Tá? Daqui a pouco, mas fala, poxa, eu vou ter que lidar com isso e ainda com todos os tributos, porque o processo de substituição desses tributos que eu falei, pelo IBS e pela CBS, ele é gradual. Sim. Ele vai até 2034, se não me engano, são 9 anos. Depois tem mais alguma coisa para cada 9 anos de transição. De uma parte, tem uma parte que é maior ainda o tempo de transição, que é mais ligado a onde esses recursos vão ser utilizados pelo governo. Isso é mais distante ainda, né? Então, ano que vem é uma pequena parcelinha, no outro ano tem mais uma, já tem um cronograma disso. Só que foi feito digamos, o projeto geral e ele parece ser bem interessante. Porém, nós já estamos vendo que vamos ter aí as exceções. E esse é um grande problema. Nós temos muitas exceções no Brasil. Então, eu espero que essas exceções sejam realmente exceções. Mas já estamos falando aí que vamos ter uma tributação, chama-se tributações específicas, outras revisadas, ou usar algumas palavras lá, mas tratam-se de exceções. E quando eu começo por muita exceção, começo a complicar e realmente depois, de novo, tornar a coisa complexa. Se a ideia é não complexar, é melhor que essas exceções sejam mínimas possíveis. Outro problema sério, o governo, o grupo que está cuidando disso, que inclusive a lei que foi aprovada já pelo Congresso, Câmara e Senado, disse que não haverá aumento da carga tributária. O propósito é não haver, mas é por isso que eu digo que as empresas têm que se cuidar, os profissionais têm que se cuidar, porque ainda é uma incógnita, porque é tão complexo o nosso sistema, existem tantas exceções, tantas, como eu disse, reduções, não incidências, que você precisa estar muito atento e vão ser corrigidas essas situações, mas o empresário, principalmente o empresário profissional de tributos, né, o contador e o gestor financeiro, ele tem que estar muito atento a tudo isso. Eu acredito que é uma boa medida, a minha preocupação é a implantação dela. Ainda falta muitas leis, ainda falta muita regulamentação. Só temos a cerne do processo, que é bastante inteligente e bastante factível, eu acredito que possa ser implantado e que é positivo. Agora, vamos ver se as imperfeições não vão surgir no decorrer da regulamentação disso tudo. É o grande desafio. Porque assim, o que o papel recebe é bonito, né? E o propósito também talvez seja realmente bacana,
mas a gente espera na prática, né, para ver o que acontece. Né? Tem um ditado que diz, na prática a teoria é outra, né? Na prática a teoria é outra, exatamente. Então esperamos que o governo seja competente, que as pessoas que estejam lá estejam realmente focadas em fazer algo que possa proporcionar para o Brasil do futuro uma maior segurança. Isso vai trazer mais investimentos, mais investidores, que a falta de segurança judicial no Brasil, principalmente a tributária, ela é muito forte. Você sabe disso, Sim. Você é advogado. Então, quando alguém investir no Brasil, ele tem que se dedicar muito a entender como funciona toda essa nossa parafernália de tributos aí. Então, isso vem muito a calhar, faz tempo que o Brasil está buscando isso, acho que o caminho é esse, agora vamos ver como é que isso vai acontecer. Agora, o impacto nas pessoas, nas empresas, ele vai acontecer de forma gradual, e nós temos aí um tempo para estudar sobre isso e ir aprendendo e tomando as nossas providências. Agora, não vamos deixar para a última hora. A coisa é séria. Me fala a gente já está encaminhando para o final aí, é tão gostoso conversar sobre isso, né? Bom Mas você acha que a reforma tributária, a gente falou em impactos, ela pode impactar de alguma forma o mercado financeiro? Pois é, o mercado financeiro hoje está acontecendo uma coisa aí que é a tributação dos dividendos. Ainda, por mais que eu tenha lido, ainda estou com algumas dúvidas, tá? Mas a tributação em 10% da distribuição de lucros, né, que são os dividendos, quer seja através de bolsa, quer seja através de fundos imobiliários está isento, ou houveram algumas isenções que foram mantidas, mas isso é uma realidade. Mas se criou um caminho aí de taxar somente quando ele é distribuído para a pessoa física, então nas jurídicas não, tudo isso ainda está sendo muito verificado. Eu ainda preciso verificar um pouco mais isso. Certo. Mas isso já é uma mudança que atinge em cheio o mercado de ações, por exemplo. Certo. Então já está sendo impactado. Mas isso ela está ali, é uma mudança, na verdade, é um aumento de impostos que o governo está fazendo, ao invés de fazer uma redução dos custos. Sim. Está aumentando imposto. Ele continua aumentando custo e querendo aumentar imposto. E está sofrendo muito no Senado, mas aprovaram essa medida. Agora, isso vai impactar só os ricos, porque eles é que têm lucros, que têm dividendos. Não, hoje, qualquer impacto em qualquer setor da sociedade vai impactar todos, porque isso vai para o consumo, para o custo do consumo. E quem consome? Somos todos. Onde que a nossa tributação ela é a mais desigual para mim. Porque o mesmo tributo, quando eu compro um pacote de arroz, produto mais simples nosso, o mesmo tributo que uma pessoa que tem uma renda de R$1 milhão por ano é da pessoa que tem uma renda de R$100 mil por ano. Ele paga o mesmo imposto, proporcional ao volume que ele consome, mas a taxa é a mesma. No Brasil, esse é um grande problema. Nós taxamos o consumo de uma forma desigual. Isso precisa ser... Estão tentando mexer. Eu não vi que a reforma tributária veio trazer isso, porque nós continuamos batendo no consumo. Então, isso é uma coisa que ainda precisa ser muito trabalhada. Mas, no mercado de investimento, nós já tivemos algumas situações aí de aumento de IOF, de tributação de fundos que hoje são isentos, mas foram tentativas do governo federal de aumentar a arrecadação. E o mercado financeiro reagiu, mostrando que, se isso impactar o mercado financeiro, vai acabar impactando como um todo também. É isso que o Brasil precisa entender. Quando eu for taxar fortunas, por exemplo, que ninguém está pensando em tributar, vai e não passa, aí eu estou buscando alguma coisa diferenciada. Mas isso também é meio complexo, tem que ser muito bem analisado. Tem o direito de todos para ser analisado. Agora, no mercado financeiro, a reforma tributária em si, não vejo ainda, eu não cheguei nessa parte, eu vejo mais impacto no consumo. No mercado financeiro, talvez aquele medo de que isso possa mexer com o meu fluxo de caixa, possa influenciar talvez nas decisões financeiras. Mas diretamente eu ainda não vi esse impacto. A gente percebe, você está falando aí, eu estava lembrando de uma situação que um amigo empresário me contou um tempinho atrás, algumas semanas atrás. Ele falou que estava na empresa dele e aí um colaborador dele chegou no RH e falou assim: vocês viram? Eu ganho 4.800, não vou pagar mais imposto. Entendi. Então a falta de conhecimento. Sim, mesmo, cultural, de conhecimento do processo. Porque é algo assim que ele devia estar falando sobre a questão do
pagamento de imposto de pessoa física. Que agora isentou até 5 mil reais. 5 mil reais, né? É. Mas o cara paga imposto de outro jeito. Né? Sim. Isso, de alguma forma, vai chegar lá no consumo. Né? No custo dos produtos. Não fecha, né? No custo dos produtos. Agora, de momento, isso injeta uma grana legal no mercado. Né? Talvez não individualmente. Quando você olha o número individual, uma pessoa que ganha 5 mil reais, ela vai aumentar ali a renda dele 300 reais ao ano, 600 ao ano, né? Certo. Talvez, dependendo de quanto ele ganha, um pouco mais, um pouco menos, 1.000 reais ao ano. Mas joga isso na camada trabalhadora, lá na frente isso dá um impacto muito alto. Mesma coisa quando tem o pagamento do 13º salário, né? Isso... para algumas falam, recebi o 13º salário e já foi. Mas esse volume que o Brasil, nós temos 220 milhões de habitantes hoje. Você imagina na camada trabalhadora como isso impacta. Então, o nosso país é muito grande, então sempre tem um grande impacto. Eu sou um cara que olha muito individualmente. Claro, todos nós temos a nossa individualidade. Mas eu também penso coletivamente, o quanto que isso acaba trazendo de dinheiro para o mercado. Então, esse impacto é verdadeiro. Vai trazer mais dinheiro para o mercado. Tá? Agora, se isso lá na frente, esse benefício, ele vai se sustentar, não sei, porque o governo vai... Quem vai ser mais atingido? O governo federal, que deixa de arrecadar um valor muito alto. De alguma forma, ele vai ter que taxar isso em algum lugar, porque senão a conta dele não fecha. E a hora que ele taxar, vai para o consumo e o trabalhador volta a pagar. Que legal. Infelizmente, é a minha opinião da lei das coisas. Então, o papo está tão bom aqui que eu fiz aqui um monte de perguntas no roteiro, não perguntei nada disso aqui. Mas eu acho que pelo que eu li do teu primeiro roteiro, a gente falou um pouco de tudo. Deixa eu te falar uma coisa. Tem uma pergunta aqui que eu acho interessante de fazer. É claro que cada caso é um caso, né? Mas tem muita gente nos assistindo que fala, pô, mas vocês falaram de mercado financeiro, falaram de reforma tributária, né? Eu estou aqui escutando, estou assistindo, estou serazado, estou devendo no banco, né? Quais são os primeiros passos para quem quer sair das dívidas e começar a investir? Pergunta de 10 milhões. Essa depende muito do caos em que está a sua vida financeira. Nós não temos aqui no Brasil a figura do Rotem, né? Da quebra da falência da pessoa física, né? No Brasil nós não temos a da jurídica só. Isso. Nos Estados Unidos temos. Então a pessoa pode declarar falência, aí ele deixa de pagar as dívidas, ou ele pode fazer parcelar, o que as empresas fazem? Parcelar, tentar se ajustar. No Brasil nós não temos essa figura. Então quando a pessoa quebra, ele parece que some do mercado, ele vai ter que, por ele mesmo, tentar reverter. Isso é uma coisa até o rastro da pessoa fica feio. Fica feio, né? E aí ele acaba entrando, talvez, num mundo até informal, né? Do trabalho informal. Enfim, mas sem querer, vamos falar de um pouco mais, embora esse cenário existe, vamos falar de coisas mais positivas. Uma vez, um colega de trabalho, ou uma das empresas, tinha uma consultoria eu fazia uma consultoria em Natal, no Rio Grande do Norte, e tinha lá um pessoal que gostava muito de conversar comigo depois do expediente, porque eu já dormia por lá mesmo, né? Passava uma semana por mês lá. E a pessoa me trouxe mais ou menos isso. Olha, eu tenho um salário razoável, mas eu não consigo equilibrar minhas contas e tudo mais. Eu falei, tá bom, quanto você ganha? X? E quanto você gasta? Não sei, mas é mais que isso. Tá, e o que você gasta? Qual é a qualidade da tua despesa, do teu custo? Não sei. Eu falei, então a primeira coisa que você precisa fazer é se organizar e pôr no papel. Eu vou tentar falar de uma forma... Quando eu já fui professor de contabilidade, de finanças, de administração, e quando eu começava a falar sobre contabilidade, o pessoal falava, não, contabilidade... Mas depois que você aprende contabilidade, é igual andar de bicicleta, nunca mais esquece, né? A contabilidade tem uma coisa muito simples, ela tem uma coluna aqui, da direita ou da esquerda, dependendo de quando você está na posição, né? Mas nós temos aqui a coluna aqui de quem está de frente, mas seria a da direita, né? A dela é a da direita, que é a coluna dos seus ativos, aquilo que você possui. E temos do outro lado a coluna das suas obrigações, de que você deve. É o passivo. É o passivo, mas para chegar nisso, eu preciso saber primeiro
tem uma coisa chamada DRE, demonstrativo do resultado. Isso. Eu preciso ver qual é o meu resultado. Ah, mas isso é para empresas. Não. Você ganha 10 mil reais por mês. E aí você precisa entender como é que você gasta os 10 mil reais. Então, antes de fazer o teu ativo e o teu passivo, vai lá e faça uma quantia muito básica. Pega o teu salário e coloque todos os seus custos ali embaixo. Comece pelos mais relevantes. Aí eu pago aluguel, alimentação. Ah, Luiz, mas não bate, vou ter que estar controlando centavos? Amigo, faça previsões. Isso. E de vez em quando faz um check para ver se está dentro. Né? Estabeleça um percentual daquilo ali. Olha, o aluguel representa 15% do meu salário. Então, vai ter que ter um jeito de diminuir isso. Ah, eu gasto muito com refeições, então busco uma alternativa. Ah, eu tenho manutenção do meu carro. Pô, então você precisa melhorar a gestão do teu carro. É como se fosse uma empresa, sim, de uma forma menos complexa. Claro. Tá? A hora que você chegar nisso e entender exatamente o quanto você gasta, você tem um orçamento, chamava-se de orçamento doméstico, para mim é planejamento financeiro pessoal, claro, né? Você vai entender o quanto você gasta e por que está faltando ou sobrando. Né? Se estiver faltando, você tem dois caminhos. Talvez o mais fácil, reduzir o custo. Pô, mas eu vou ter que abrir mão do restaurante que eu vou uma vez por semana? Vá 2 por mês. Ah, eu vou ter que abrir mão de... Vou usar mais o ônibus, ou quem mora em capitais, no metrô. Essa é uma outra alternativa. Agora, não, eu não posso abrir mão dos meus custos, eles já estão... Então você vai ter que criar uma outra receita. Ah, mas eu não tenho renda passiva, porque eu não tenho nem investimento. Então você vai ter que buscar alguma alternativa. Eu me lembro que uma vez eu me peguei trabalhando em 4 empregos. Um deles eu era o meu patrão também, que era uma empresa que eu possuía, dava aula em 2 universidades e trabalhava numa empresa. E eu me vi, 2 horas da manhã corrigindo provas e sem ter brincado com meu filho durante a semana inteira quase. Falei, opa, eu preciso rever um pouco isso. Mas eu já poderia fazer isso porque o meu orçamento já estava equilibrado, eu já tinha um superávit. Mas até isso não ter é um dos caminhos. Ah, mas você está dizendo que eu vou ter que trabalhar e esse de trabalhar menos e ter lazer? Bom, se você tem uma renda que te propicia trabalhar menos horas por semana e ter mais horas de lazer, parabéns. Não foi o meu caso no início de carreira. Então eu cheguei a lecionar em 2 universidades, trabalhar em uma empresa, fazer algumas consultorias e tinha um negocinho próprio também para tocar. Então, junto com outras pessoas também, claro. Então, assim, eu acho que é esse o caminho, tá? E agora, principalmente, faça o teu planejamento financeiro. E aí, uma vez por mês ou a cada 3 meses, levanta o teu balanço. Quais são os meus ativos? Que são os seus bens, se você tiver algum dinheiro no banco ou em espécie, o teu carro, a tua casa e algum outro bem que seja relevante. Claro que o celular não conta. O celular não é um bem, ele é um custo. Exatamente. Né? E do outro lado, o que eu devo disso tudo? Se na linha de baixo a coluna do ativo estiver maior que a linha do passivo, continue em frente e tente aumentar ela. Se estiver o contrário, quer dizer que você está indo buscar dinheiro no sistema financeiro. Aí você está pagando juros e está aumentando o teu custo. Então, assim, a vida pessoal da gente, com as devidas proporções, é muito parecida com a vida de uma empresa, de forma menos complexa. Se você conseguir fazer isso e tiver aí essa doutrina, tiver essa disciplina, você com certeza vai obter resultados. Agora, não está fácil. Não. Muitas vezes você não tem alternativas. Aí o que você tem que fazer? Buscar um crédito de longo prazo. Tá? Olha, eu não consigo. Eu já busquei, já estou com 2 empregos, meu orçamento ainda está muito alto, eu já cortei tudo que eu podia custar. E eu não consigo ter outra atividade. O que eu faço? Ainda estou devendo. Então, procure melhorar a sua dívida. Refaça a tua dívida. Busque uma alternativa. Eu acho que o governo, já tentou o governo federal no Brasil instalar, através dos seus bancos, né, dos bancos estatais, que hoje são pouquíssimos, né? Ainda bem, mas estabelecer aí linhas de crédito popular. Em alguns, principalmente no Nordeste, nós temos muito isso. Tá? Mas não funciona, porque ela fica limitada. Mas as pessoas buscar uma reestruturação financeira, uma renegociação da sua dívida para diminuí-la ou alongá-la de forma que você possa ter mais tempo para saldá-la e se recuperar e passar a ter ali o teu balanço positivo, também é um dos caminhos. Mas isso não é fácil. Que aula! Aula de economia, de direcionamento financeiro. Espero estar ajudando alguém. De mercado financeiro. Está gostoso falar. De reforma tributária, mas aí o nosso tempo já está
finalizando, Luiz. Legal. Cara, é muito legal conversar contigo e a gente até futuramente conversar de novo, falar sobre vinho e filme. Opa. Hoje nós falamos de trabalho, depois nós vamos falar do lazer. Né? Duas paixões minhas. Mas então, cara, bem legal, bem legal. Bacana. Obrigado por você ter aceito o convite, ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo, que a gente sabe que é muito curto, muito corrido, né? A gente que acompanha a tua rotina aí, sabe da tua agenda muito corrida e concorrida, né? E obrigado por estar com a gente aqui, né? Nesse espaço dentro desse episódio do Fixcast. Agradecemos realmente a tua presença. E em breve nós vamos falar aqui sobre vinho e falar sobre filme também. Vai ser um prazer. Ricardo, eu agradeço toda a equipe, a Fix Invest, e também ao podcast da Fix. Muito legal, obrigado pela oportunidade. Espero poder ter contribuído com o pessoal que acompanha aí a instituição, com informações. Conheço bem o pessoal aqui, um pessoal muito legal que realmente atua muito bem no segmento, né? E gosto de falar com eles, porque quando você conhece um pouquinho, é muito legal falar com quem conhece bastante também, e o pessoal aqui conhece bastante. Muito legal estar aqui, obrigado pela oportunidade, e muito obrigado pela forma como você conduziu, porque eu me senti muito à vontade, como se fosse realmente um bate-papo. E acho que não falei muita besteira, não. Acho que a maioria das informações são coerentes aí, né? Talvez não tão completas como se ouvíssemos aí um cara mais catedrático, mas espero ter contribuído com a minha humilde fala aqui. Obrigado. A ideia aqui é essa, esse bate-papo gravado, que a gente leva informação de qualidade para as pessoas e você pode ter certeza que com toda certeza você colaborou muito com esse episódio. Luiz, em nome do Felipe, a gente agradece a tua presença. Agradeço ao Felipe e a toda a equipe por mim, foi um prazer estar aqui. Obrigado. Grande abraço, obrigado mais uma vez pela sua companhia nesse episódio e falamos novamente no próximo episódio do nosso Fixcast. Um abraço e até lá.